Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Estamos na Quaresma, é tempo de conversão, e esse evangelho de hoje é o evangelho da minha vida. É o evangelho que precisa ser também o evangelho da sua vida. Ouvindo esse evangelho de hoje, deixe esse evangelho irradiar luz sobre a sua vida, fazer cair as escamas dos seus olhos, fazer com que você entenda que é a cada dia necessário voltar para a casa do Pai. O evangelho lindo de hoje que a igreja nos propõe neste sábado quaresmal está em Lucas. Lucas capítulo 15, versículos 1 a 3 e depois versículos de 11 a 32. É a parábola do filho pródigo. Filho pródigo sou eu. Filho pródigo que é cada pecador. A diferença é que uns resolvem voltar para casa e outros, infelizmente, não. Volte para casa. Vale a pena. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproximava-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Disse: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os seus bens. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi posto a serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se da lavagem que os porcos comiam, mas ninguém as dava. Então entrou em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai. E lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos seus servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo, calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar a aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Então ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes,
Logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo e o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo esse evangelho, o evangelho da minha vida. Um dia eu estive morto e fui reencontrado pelo Senhor. Estar morto significa estar em situação de pecado mortal. Eu vivi em situação de pecado mortal e fui reencontrado pelo Senhor. Assim como esse filho pródigo. Essa é a minha história. Essa é a minha história. O evangelho diz aqui de um jovem que cresceu na casa do pai, mas não conhecia, não sabia quem era o pai. Exatamente a minha história. Desde criança, sempre fui católico, fui batizado logo nos primeiros anos de vida. Nos primeiros meses de vida, na verdade, eu fui batizado antes de completar um ano. Fui criado na igreja, fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, estava na igreja, porque meus pais me levavam para a igreja. Eu estava na casa do pai, mas não sabia quem era o pai. Eu vivia a religião católica como que uma tradição familiar. Estava na casa do pai. E aí chegou a adolescência. E na adolescência a gente se dissipa, na verdade. Ainda participava da igreja, mas porque eu havia feito amigos na igreja. Então eu ia na igreja para encontrar os meus amigos. Ia na missa por obrigação. Participava de um grupo de jovens, mas para lá encontrar meus amigos. E para o final do grupo de jovens jogar bola com eles. O meu grande objetivo de ir ao grupo de jovens era jogar bola depois do grupo de jovens, com os meus amigos. E logo comecei a namorar na minha adolescência. E infelizmente, como eu não conhecia o pai, apesar de estar na casa do pai, como o filho pródigo viveu a vida toda na casa do pai sem conhecê-lo, eu ainda não conhecia o pai. Estava na casa de Deus, mas ainda não tinha feito uma experiência pessoal com Jesus. Então os meus namoros não foram namoros conforme a lei de Deus, mas foram namoros conduzidos pelos apetites da carne. Você me entendeu muito bem. E com as minhas namoradas acabei, infelizmente, enveredando por caminhos de impureza, pecando contra a castidade, ofendendo assim o 6º mandamento da lei de Deus, sem ter consciência alguma disso. Caí em pecado mortal. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto. Eu estava morto. E espiritualmente estava morto, em estado de pecado mortal. E pior ainda do que pecar contra o 6º mandamento, eu cometia também sacrilégio, que é abusar dos sacramentos. Por quê? Tendo pecado contra o 6º mandamento, por desgraça minha, que infelicidade, que tristeza. A missa de domingo eu ainda recebia Jesus na Eucaristia. Mesmo tendo pecado contra o 6º mandamento, merecia o inferno. Era merecedor do inferno e da perdição eterna. Mas nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Trabalhava, tinha meu salário, tinha tudo que eu precisava e tudo que eu queria. Trocava de namorada como quem troca de camisa. E namorava várias meninas buscando a felicidade, onde a felicidade não se pode encontrar. Até que um dia apareceu num grupo jovem um amigo que me convidou para ir à Canção Nova. E na Canção Nova era um acampamento vocacional. Quem pregava era o Padre Jonas Abib. Ainda não era monsenhor à época, falecido Padre Jonas, que Deus tenha em sua glória. Pregava aquele retiro. E eu fiquei ali sentado no rincão antigo da Canção Nova, isso há mais de 20 anos atrás, na minha adolescência. Hoje eu tenho 42 anos. Sentado naquele rincão da Canção Nova, vendo o Padre Jonas pregando, não conhecia ainda o Padre Jonas, não sabia quem ele era. E ele pregava, eu ouvindo aquela pregação, passou o seu retiro e chegou a hora da missa. O ofertório da missa. Cantou uma canção da Santíssima Virgem, Nossa Senhora Virgem do Silêncio, cantando o ofertório. E ouvindo aquela música foi me tocando, foi batendo forte no meu coração, como que arrombando meu coração de emoção, e eu comecei a chorar. Então eu fechei os olhos, e de olhos fechados eu tive uma visualização, uma imagem espiritual.
A imagem que eu vi era de Nossa Senhora me abraçando. Eu percebi que por meio de Nossa Senhora o Senhor queria que eu voltasse para casa. Voltei para minha cidade, eu morava em Volta Redonda, no estado do Rio à época. Tudo mudou, meu jeito de ver o mundo mudou, tudo mudou. Conversei com a minha namorada, não íamos mais pecar contra a castidade, íamos viver a santidade no namoro, tudo mudou. Comecei a ler a palavra, ganhei o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís de Montfort. Comecei a ler o tratado, me consagrei a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Voltei para casa. E que alegria, descobri que a alegria verdadeira tem um nome, é Jesus. Que no pecado, quando eu estava no pecado, eu estava nada mais, nada menos do que comendo a lavagem dos porcos, que são os próprios demônios. O pecado é a lavagem dos porcos. O pecado é o alimento próprio dos demônios. E muitos de nós temos chafurdado na lama. Hoje o Senhor te chama a voltar para casa, Ele te espera de braços abertos. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. O filho pródigo pensou que a felicidade estava fora da casa do pai, pediu parte da herança. Queridos, a gente pega a herança de um pai morto. Ao pedir parte da herança dele com o pai ainda vivo, é como se ele estivesse matando o pai do seu coração. É isso que o pecado faz, o pecado mata Deus no nosso coração. É claro, Deus é Deus, eterno e todo-poderoso, vive eternamente, pelos séculos dos séculos, Ele sempre viveu, sempre viverá. Mas a gente, como que entre aspas, mata Deus no nosso coração quando pecamos, quando pedimos a parte da nossa herança. A parte da nossa herança significa tomar a nossa vontade e fazer aquilo que nós queremos de maneira divorciada da vontade de Deus. A nossa vontade, separada da vontade de Deus. Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. O Pai deu, porque Deus permite a nós o livre-arbítrio. E o pai não queria que o filho pródigo estivesse junto dele, na casa dele, por obrigação, mas por amor. E o pai deu a parte que cabe da herança. Ele tomou aquele dinheiro, foi para o mundo, gastou tudo. Se entregou ao pecado, se entregou à bebedeira, a orgias sexuais. Torrou o seu dinheiro com prostitutas, conseguiu falsos amigos que o dinheiro compra. Mas um dia o dinheiro acabou. E aqueles falsos amigos se foram, aquelas prostitutas se foram, a bebedeira se foi. Ele passou uma tremenda penúria, uma tremenda carestia. Como ele percebeu que havia de morrer de fome, então ele foi tratar de porcos. Queridos, os porcos são símbolo do pecado e dos demônios. É por isso que Jesus, quando expulsa uma legião de demônios daquele homem que vivia no cemitério, o Gadareno, Jesus manda aqueles demônios para a manada de porcos. Os porcos se precipitam no penhasco e morrem. É isso Jesus faz para que nós entendamos o que são os demônios. Sujos, imundos como os porcos que vivem na lama. E quando os demônios vão para aqueles porcos, eles se precipitam no abismo, ou seja, no inferno, e morrem. Porque o inferno é a morte eterna. É isso que Jesus está nos mostrando. O judeu não come carne de porco. Naquela época, o judeu não come. Naquela época e ainda hoje, os judeus não comem carne de porco. Porque eles entendem que o porco é um animal sujo, imundo. E o porco não volta a sua cabeça para o céu. O porco nunca olha para o céu, ele só olha para baixo, para a lama. E vive na lama, comendo podridão, comendo lavagem. O judeu tem nojo de porco, mas ele vai cuidar de porcos. E a desgraça daquele filho pródigo era tão grande, que ele passava tanta fome que ele desejava, ele sonhava em comer a lavagem dos porcos. E ele cai em si. Hoje é dia de nós cairmos em nós mesmos. A gente abrir os olhos e ver a realidade espiritual. O filho pródigo estava atrás da felicidade, mas ele estava buscando a felicidade onde não se pode encontrar, fora da casa do pai. E ele encontrou o que? A imundície, a podridão, a fome, a desgraça, os demônios, o pecado mortal. Isso que ele encontrou. Mas então ele cai em si e diz: vou voltar para a casa do meu pai. E dizer: pai, trata-me a menos como um dos teus empregados. Porque eu estou aqui passando fome, querendo comer lavagem dos porcos. Nem isso eu consigo. Mas na casa do meu pai, os empregados têm pão de sobra. E ele se levanta e volta para a casa do pai. E caminha dias e dias,
repetindo aquela frase que ele havia ensaiado para falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus empregados. E ele ia caminhando repetindo essa frase: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus empregados. E ele ia caminhando e repetindo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus empregados. E lá na casa, o pai estava todos os dias, ao fim da tarde, depois de um dia de labuta, um dia de trabalho, o pai se sentava à beira do caminho e ficava sonhando o dia em que o filho voltaria. E se punha o sol e nascia o sol e o pai estava ali, olhando aquele caminho, sonhando o dia em que o filho voltaria. Ansioso e desejoso de ver o seu filho, de o abraçar, de o beijar, de o acolher num abraço de pai. Até que chegou o grande dia. Depois de um dia difícil de trabalho, de sol, de cansaço, o pai se sentou mais uma vez, como que há anos e anos ele já vinha fazendo. Já tinha passado anos que o filho pródigo tinha ido embora. Depois de tantos anos, o pai se sentou ali e ficou aguardando, sonhando com o filho. Às vezes ele fechava o olho e imaginava o filho voltando. E ele fechou o olho naquele dia e ficou imaginando o filho voltando. Quando ele abriu o olho, o sonho dele se fez realidade. Lá ao final da estrada vinha um homem barbudo, sujo, fedendo a porco, com a roupa toda em frangalhos, magro, esquelético, cheio de ferida nos pés por causa da longa caminhada, com o rosto esquálido. Ninguém reconheceria aquele menino, mas o pai o reconheceu de imediato. Ele disse: meu filho. O pai corre, o pai se levanta e corre. Não se importa com a sujeira dos porcos, não se importa com a imundície do filho. O pai o abraça e faz uma festa, um abraço de pai. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei depressa a melhor veste e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e festejamos. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram uma festa. Agora Deus te espera. Você que se afastou de Deus, se enveredou por um caminho de pecado mortal. Você que se afastou de Deus e tem se entregado ao pecado venial. Você que se afastou de Deus e tem buscado a felicidade em outro lugar. A felicidade tem um nome, é Jesus. E antes que nós lhe peçamos perdão, Ele já está de braços abertos, nos esperando para nos perdoar. Esse tempo de vida em que vivemos este mundo é o tempo da misericórdia. Depois que morrermos, virá o tempo da justiça e seremos julgados com justiça. Aqueles que morrerem em estado de pecado mortal vão para o inferno. Aqueles que morrerem em estado de graça vão ser salvos. Existe salvação para você, existe felicidade para você. Existe um lugar para você no alto da montanha. Então hoje, levanta. Levanta do estado de pecado. Por meio do sacramento da confissão, volta para casa. Porque o Pai, no confessionário, te espera. De braços abertos. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.